Salve família bianconeira, bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão, meus amigos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Vida Bianconeira, o dia a dia da nossa Yuvi, da nossa Vecchia Senhora, da nossa história de um grande amor, sem cortes, sem edições, como a vida é. Galera, hoje a gente tem notícia excelente porque torcedor da Juventus vive sofrendo com o meio campo há muitos e muitas temporadas e hoje a gente tem uma confirmação de que tá quase tudo certo, né? Só falta a nota oficial do clube, né? De que Douglas Luiz era o nosso próximo volante, né? Ele que foi assim muito rápida a especulação dele, né? O interesse do Aston Villa pelo McKennie e do nada eles já solicitaram o Willian Jr. e a Juventus aproveitou a oportunidade e fez a troca. A gente já falou um pouquinho sobre essa troca aqui, mas eu vou recordar com vocês, tá? E agora temos detalhes mais fechados de como que finalizou a negociação. Ela não pode ser anunciada ainda porque, como envolve 3 jogadores, tem muita coisa para se burocraticamente para se definir, né? A gente sabe que envolve 3 salários, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre os salários aqui também. Então, pro Aston Villa vão Willian Jr. e McKennie, e para a Juventus vem Douglas Luiz. E a Juventus vai ter que pagar para o Aston Villa uma quantia de 17 milhões de euros ainda. Vocês vão me falar, é caro, Vini? Sim, é caro. Mas a gente tem que pensar nas circunstâncias, né? Quais são as circunstâncias? O Douglas Luiz ele foi o jogador principal do Aston Villa, um time que não era cotado para chegar na Champions League e chegou na Champions League, no quarto colocação na Premier League, que é o campeonato mais difícil do mundo. Né? Ele foi o jogador principal, então a valorização dele é muito alta. Ele ainda tinha mais 2 anos de contrato, né? Então o Aston Villa, de certa forma, não precisava vender ele. A gente sabe, a gente conversou aqui, que eles precisavam vender o jogador até o final do mês por conta do balanço, que eles precisavam fechar o balanço positivo até o final do mês. Então envolver esse jogador na troca geraria um balanço positivo até o final do mês, né? E a Juventus, sabendo disso, correu atrás porque a valorização dele era para ser maior ainda, né? E a Juventus, no final, a valorização dele foi de 65 milhões, é o que dizem, mas era para ter sido valorizado mais ainda, né? Então a Juventus aproveitou a oportunidade. E para a Juventus, por que foi uma oportunidade? Por quê? A Juventus, qual que é a nova política? Você quer renovar de acordo com as novas bases salariais da Juventus? Beleza, a gente renova. Não quer, você vai ser envolvido em negociação. Então o McKennie, a Juventus ofereceu para ele 2,5 milhões de euros para renovar. Ele não aceitou, falou é muito pouco. A Juventus falou beleza, a gente vai te transferir para algum lugar que você queira ir. Ele queria ir para a Premier League, a Juventus achou o Aston Villa que queria ele e eles estão dispostos a pagar o salário que o McKennie quer. Fechou. O Willian Jr. só tinha mais 1 ano de contrato. Ele é um jogador que queria muito voltar para a Inglaterra. A Juventus aproveitou a oportunidade, só tinha 1 ano de contrato, ou seja, a Juventus não tem poder de negociação e tem que valorizar e tem que vender ele agora enquanto dá, né? Senão ele sai de graça o ano que vem. Então a gente aproveitou e fez essa negociação, tá? E aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre o jogador Douglas Luiz, né? Eu não conhecia ele, vou ser sincero com vocês, e acabei estudando um pouco sobre ele para a gente poder conversar aqui, passar um pouquinho para vocês de quem é Douglas Luiz. Ele é um volante, tá? Volante central, joga centralizado lá no Aston Villa. Eles jogaram na maior parte da temporada no 4-4-2, tá? Desculpa. E é por isso que ele está sendo muito bem visto pelo Thiago Motta, né? E só um parênteses aqui, Thiago Motta assinou o contrato com a Juventus, tá? Ele estava lá em Portugal, na casa dele em Portugal que ele tem, e o Junto ele foi para lá, tá, para assinar o contrato. Deve ser anunciado amanhã ou até sexta-feira. Foi lá para assinar o contrato e para pedir o ok de algumas negociações. A saída do Chesney, né, que a gente já falou aqui no canal, e fechar o Douglas Luiz. Fechou? Então o Thiago Motta deu ok e a Juventus foi lá e fechou com o Douglas Luiz. Só falta o anúncio também, que nem eu falei para vocês. Tá. Então o Douglas Luiz joga centralizado e o Thiago Motta, qual a ideia do Thiago Motta? Jogando 4-2-3-1. A gente vai falar sobre o esquema do Thiago Motta assim que ele for anunciado, tá, pessoal? A gente vai fazer um especial só explicando como é que joga o Thiago Motta, como é que são os treinamentos dele. Pô, vai ser bem bacana, então fiquem conectados aí no canal. Então o Douglas Luiz joga de volante, tá centralizado, e ele vem para ocupar a posição que é do Rabiot,
tá? A Juventus não avançou negociações de renovação com o Rabiot. Glória a Deus, Pai! Yes! Obrigado, Senhor! E então o Douglas Luiz vem para ocupar a posição do Rabiot como esse volante de pegada, mas porém ele tem muito mais qualidade que o Rabiot. Tá? Ele é um cara que fez 9 gols na temporada passada e deu 6 assistências. Tudo bem que ele era o cobrador oficial de pênaltis do clube, tá? Do Aston Villa, e ele também cobrava faltas, né? Mas ele fez alguns gols também que não eram de falta ou pênalti. Tá? Ele tem uma grande qualidade de passe também, né? Isso já é uma evolução, porque o Rabiot não é um cara que tem bom passe, né? Ele é um cara que tem visão de jogo de lançamento também. O Rabiot é um cara que só toca curto, né? Algumas estatísticas para vocês aqui. O Douglas Luiz ele tem 90% de acerto de passes curtos, né? Isso é uma porcentagem alta para quem passa toda hora a bola no pé dele. Toda hora o meio campo gira em torno dele no Aston Villa. E isso é uma quantidade um acerto de passes muito bom, tá? E tem 98% em lançamentos, tá? Eu vi uns lances dele no YouTube que ele tem uns lançamentos bem maneiros assim, né? Uns tapa na bola bem nojentos, né? Como o pessoal diz no mundo do futebol. E então, cara, acho que vai ser um upgrade muito grande na nossa volância, né? Estão cogitando ele junto com o Fagioli para ser um meio assim de bastante criatividade, tá? O único problema é que eu pecaria em altura, porque o Douglas Luiz tem 1,75 e o Fagioli é pequeno também, não é um cara muito alto. Então tem que ver como é que vai ser essa questão da altura aí na volância da Juventus, né? Mas ele é cogitado para assumir a volância junto com o Fagioli, com o Locatelli reserva, e não sei se a Juve traz mais alguém, ou se fica o Miretti ou outra. Dizem que o Barrenetxea volta do empréstimo do Frosinone para ser o reserva do Fagioli, tá? Então ele é um menino muito bom também, de grande futuro. Então capaz que a volância tá feita aí, rapaziada. Outras informações sobre o Douglas Luiz. Ele aceitou receber menos na Juventus, cara. Isso mostra que a Juventus está com realmente um apelo muito grande de volta. Quando eu fiz o primeiro vídeo do canal, falei que sei que vocês estão peidando, né? Vou me vingar de todos que riram de mim, que a Juventus está voltando. A Juventus está voltando mesmo, cara. Os jogadores estão todos com interesse de jogar na Juventus, né? Tanto que a Juventus já tem acordo com Douglas, com Koop Meiners, com Calafiori, com todo mundo que a Juventus está negociando, todo mundo está dando prioridade para ir para a Juventus em vez de outros clubes. Isso é muito maneiro, fazia tempo que a Juventus não voltava a ter esse apelo. Isso deve ser muito ao trabalho da diretoria, do Giuntoli, né, de mostrar que a Juventus está com um projeto, coisa que a Juventus não teve nos últimos anos, desde a chegada do Cristiano Ronaldo. A Juventus virou uma bagunça, era só tipo um aglomerado de jogadores sem projeto, enfim. Mostra que a diretoria está mostrando para os jogadores, cara, aqui tem um projeto, aqui a gente vai crescer a longo prazo, né? Você tem tudo para desempenhar o melhor futebol, e isso está sendo muito maneiro, tá? O Douglas Luiz, ele é muito novo também, rapaziada. Ele tem 26 anos, ou seja, ele está na maturidade futebolística dele. Então dá para a Juventus extrair demais dele. Se ele explodir, sei lá, virar o melhor volante, um dos melhores volantes do mundo, e a Juventus precisar vende ele por um valor caro, pega alguém em perspectiva aí, dá para fazer muita coisa boa com esse cara, né? Então tô bem empolgado, né? Me digam aí como é que vocês estão empolgados aí em relação ao Douglas Luiz? Vocês conhecem o cara? Comentem aí embaixo, tá? Vocês acham que ele vai ser um upgrade em relação ao Rabiot? Ou vocês acham que era melhor ter renovado com o Rabiot, que é um cara que já conhece o clube, que é um cara que já está acostumado, né? Vocês acham que vai ser diferente em relação à Premier League, o estilo de jogo? Você acha que vai pesar para ele? Eu acho que o cara que conseguiu levar o Aston Villa para a Champions League, um time que nem era cotado, sendo o principal jogador, acredito que não deve sentir o peso da camisa da Juventus, nem a adaptação ao campeonato italiano. Ele diz que é um cara que marca bem também lá, tem boa chegada de marcação, então acho que não deve sofrer muito em relação a isso. Estou bem empolgado em relação ao Douglas Luiz. Saindo o anúncio do Thiago Motta hoje, pessoal, amanhã a gente traz as informações do Thiago Motta, o estilo de jogo dele,
Caso contrário, a gente vem falar mais de mercado porque tem muita coisa rolando, tá? Tem a Juventus dando uma afastada do Koop Miners e se aproximando do Zirkzee, né, atacante craque do Bolonha, né? Talvez uma estratégia para a Atalanta baixar o preço, não sei, a gente conversa amanhã ou depois, né, dependendo se o Thiago Motta for anunciado mesmo. Beleza, galera? Obrigado por todo mundo que ficou até aqui até agora. Dá o seu like, compartilha o canal. Se inscreve se você quer saber mais sobre a nossa Juve, sobre a Vecchia Senhora, né? E vamos conseguir mais torcedores para Juventus. O canal tá crescendo pra caramba, obrigado, pessoal. Quase 600 inscritos. Isso é uma alegria para mim, né? Não tem interesse de fazer o canal bombar, né, para monetizar nem nada. Eu só quero que o pessoal conheça a Juventus, essa história de um grande amor e minha, que pode ser história de um grande amor de muita gente ainda, beleza? Vencer não é importante, é a única coisa que conta. Fino alla fine, força Juve!